dando conta de pessoas mais longevas. Eu não gosto de falar longevas, eu gosto de falar velhas. Quando eu perguntei, você é longevo? Eu falo, não, eu sou velho. É que é politicamente correto chamar o cara de velho. Quando estou chamando a mim mesmo, eu não gosto que me chamem de longevo. Agora, as pessoas, então, mais velhas, têm uma alimentação diferenciada ou não? Doutor Nathan Schechter, geriatra e membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Hospital Estadual Mário Covas, conosco. Doutor Nathan, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heraldo. Bom dia a todos os ouvintes. Doutor Nathan, as pessoas também chegam a essa idade graças à sua alimentação? Então, isso é uma questão bastante importante. A gente tem um estudo que, enfim, é bastante divulgado, que é essa questão das zonas azuis, que é um estudo que reuniu as pessoas que atingem mais de 100 anos em alguns lugares do mundo e viu o que essas pessoas têm em comum. E é bastante interessante ver que são lugares que aparentemente não tem absolutamente nada a ver entre si, né? A gente tem uma comunidade que é na Costa Rica, uma outra que é na Califórnia, uma outra que é no Japão, e assim vai. Então você tem pessoas que vivem bastante, né, em termos de quantidade de anos, né? Então aí, portanto, são longevas aí, vamos chamá-las de idosas, então elas são bastante idosas. E o que elas poderiam ter em comum? E uma das coisas que elas têm em comum, que o estudo apontou, é justamente essa questão da alimentação ter algumas características. Por exemplo, todas as comunidades elas têm um consumo muito baixo de carne vermelha e também de gorduras de modo geral. Então as gorduras basicamente elas têm a fonte vegetal como a sua origem principal. São comunidades pequenas que têm, enfim, um convívio social muito importante, são comunidades em que você tem a necessidade de fazer bastante exercício físico, então as pessoas elas se deslocam bastante para fazer seus afazeres diários. Então a alimentação, na verdade, ela não é a única determinante, vamos dizer assim, da longevidade, né? Mas ela exerce um papel bastante importante. Agora, muitas vezes, se a gente lê de uma forma superficial, a gente vai dizer que somente é a alimentação que está participando daqui. E aí a ressalva é essa, que a alimentação é importante, mas todo esse entorno, seja de vida comunitária, seja de atividade física, também tem um papel bastante importante. Então é um dos ingredientes, um ingrediente importante, mas ainda assim um ingrediente para dizer a respeito dessa longevidade, né, desse aumento da longevidade nessas comunidades. Doutor Nathan, ontem foi domingo, sábado, domingo é dia de churrasco, e ontem, dia das mães, muita gente também fez churrasco e tal. E aí, temos que ser módicos, vamos dizer assim, vamos ser não tão agressivos em relação a ingerir carne vermelha? Então a questão que a gente às vezes aponta é justamente essa: olha, eu exagerei no fim de semana, domingo é dia de pizza também, quer dizer, então a gente faz uma combinação às vezes um pouco ruim do ponto de vista de composição de gordura, de carne vermelha, de colesterol, etc. Mas o que é a boa notícia é a seguinte: ainda que você possa ter os seus exageros no fim de semana, o que vai contar mais, na verdade, é a sua rotina, não é verdade? Então, a gente tende a recomendar para os nossos pacientes, de modo geral, que o que faz mais diferença, ele tem uma constância do que ele se alimenta ao longo da semana, enfim, do que do costume, muito mais do que dos excessos que eventualmente acontecem. E eles acontecem para todo mundo, isso não é particular do brasileiro. Enfim, então a importância que a gente dá é, na verdade, para que ao longo da maioria dos dias a pessoa se alimente de maneira saudável, de forma que a gente não vai demonizar um churrasco de domingo, ainda mais porque, assim como eu tinha comentado, tem todo um contexto em volta, reunir a família, enfim, tem benefícios outros, né, que não seja só comer carne. Mas é lógico, se a pessoa come carne vermelha, come churrasco todo dia, aí a gente tem um problema. Tá certo. Doutor Nathan, muito obrigado por sua gentileza. Eu que agradeço a oportunidade e um bom dia a todos. Muito obrigado. Doutor Nathan Schechter é geriatra e médico do Hospital Estadual Mário Covas.